Com muita alegria estamos aí para mais um dia. Uma feliz quarta-feira para todos. Que Deus abençoe. Que Deus ajude de uma forma muito especial. E vamos fazer uma live com o título, com o tema aqui, Farmando Aura ou Perdendo a Essência. Uma reflexão sobre a geração das aparências, do doutor psicanalista Nelson Alves de Andrade. Compartilhem aí com outras pessoas. É um assunto bem legal. Se você conhece alguma coisa sobre este assunto, você pode comentar, me ajudar também. Farma-aura não é exatamente um movimento organizado, mas uma tendência cultural da internet, principalmente da geração Z, nascidos aproximadamente entre 1997 e 2012, e da geração Alpha. Ela surgiu da mistura da linguagem dos games, dos memes e redes sociais, especialmente o TikTok. O que significa aura? Na espiritualidade, a palavra aura costuma significar um campo de energia ao redor da pessoa. Na internet, porém, mudou o significado, né? Quando alguém diz que uma pessoa tem muita aura, quer dizer que ela transmite confiança, carisma, elegância, respeito, presença marcante, frieza diante de situações difíceis e atitude admirável. É como se aquela pessoa tivesse um magnetismo social. E o que é farmar? Nos jogos, farmar significa passar uns tempos acumulando recursos. Exemplo, farmar moedas, farmar experiência, farmar itens. E a internet adaptou isso para a vida real. Assim, farmar aura é acumular respeito social. Como alguém farma aura? Segundo essa tendência, pequenas atitudes aumentam a aura da pessoa. Por exemplo, ajudar alguém sem esperar a recompensa, permanecer calmo durante uma discussão, tratar todos com respeito, admitir um erro, manter a palavra e demonstrar coragem. Estou explicando aqui de um outro ponto de vista, ok? Agir com educação. Essas atitudes geram comentários como ela farmou muita áurea. E como alguém perde aura? Vejamos aqui. Também existe a ideia de perder aura. Alguns exemplos usados em memes: mentir e ser desonesto, tentar parecer importante e fracassar, humilhar alguém gratuitamente, agir com arrogância, passar vergonha em público. Nesses casos, comentários como perdeu 500 de aura ou 1000 aura, tudo isso normalmente é usado de forma humorística. Existe uma pontuação, na internet virou meme. As pessoas brincam dizendo mais 100 aura, mais 500 aura, mais 1000 aura, aura infinita, ou então menos 50 aura, menos 300 aura, perdeu toda a aura. Não existe uma regra, é apenas uma forma divertida de avaliar comportamentos. Confesso que isso aqui eu fiz uma pesquisa para estar explicando para vocês, ok? E muito obrigado àqueles que compartilham, àqueles que me seguem. Muitas pessoas têm acompanhado as nossas lives. Aí eu faço aqui pelo TikTok, jogo no Facebook e transmito para o meu canal no YouTube. Como o meu canal no YouTube não é pago, então não tem tantas visualizações. Mas as pessoas estão sendo alcançadas. A influência dos animes. Grande parte dessa cultura veio dos animes. Personagens como Satoru Gojo, Levi Akikerman, Irachi Oshira são frequentemente citados como exemplos de personagens que farmam aura.
porque demonstram calma, competência e confiança mesmo em situações difíceis. A influência das redes sociais. No TikTok e em outras redes, vídeos mostram alguém realizando uma ação considerada admirável, enquanto aparece na tela mais 1000 aura ou Bron is farming aura. Esse cara está farmando aura. Esses vídeos, eles costumam usar músicas marcantes e câmera lenta para destacar a atitude de tal pessoa. Há críticas a essa tendência? Sim, muitas críticas. Algumas pessoas observam que a buscar por farmar aura pode incentivar uma preocupação excessiva com a imagem e a aprovação dos outros. Em alguns casos, pessoas passam a agir apenas para parecerem frias, misteriosas ou perfeitas em vez de serem autênticas. Alguém aí já presenciou isso? Já viu algum vídeo falando sobre isso? Alguma live falando sobre isso? Alguém poderia comentar? Quando estendida apenas como uma brincadeira, ela costuma ser inofensiva. Mas quando se transforma em obsessão por parecer superior ou ganhar validação nas redes sociais, pode se tornar prejudicial. Estou vendo aí, colocando coraçõezinhos, muito obrigado. Eu vou fazer mais uma vez a pergunta. Alguém aí já viu, já ouviu, já pesquisou sobre esses assuntos aí? Farmando aura? Agora vejamos uma reflexão cristã. Do ponto de vista cristão, o objetivo do discípulo de Cristo não é farmar aura, isto é, buscar a admiração das pessoas, mas desenvolver um caráter transformado por Deus. Jesus ensinou: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus capítulo 5 e o versículo 16. A diferença é importante. O cristão pratica o bem não para ganhar prestígio, mas para glorificar a Deus e servir ao próximo. Se, como consequência, recebe respeito das pessoas, isto é, secundário em relação ao propósito de viver segundo os ensinamentos de Cristo. E, na realidade, nós precisamos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. E no Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao 7 do livro de Mateus, do Evangelho segundo escreveu São Mateus, ali está realmente as regras bem claras e objetivas como o cristão deve seguir a Cristo, né? Mas o que vejo são um movimento que parecem coisas de louco. Isso aqui eu perguntei para a inteligência artificial, tá? Mas o que vejo são movimentos que parecem coisas de louco. Eu vou explicar aqui. Deixa eu corrigir aqui o que eu escrevi, porque não está legal. E vejamos aqui a resposta. Sim, isso acontece porque há dois fenômenos diferentes que muitas pessoas acabam chamando pelo mesmo nome. Observem bem. Uma coisa é a gíria farmar aura, que significa ganhar respeito ou parecer imponente. Outra coisa são os vídeos de aura farming, que circulam no TikTok, Instagram e YouTube Shorts. Nelas as pessoas fazem movimentos exagerados, poses estranhas ou encenações dramáticas. Para quem não conhece a cultura dos memes, realmente pode parecer coisas de louco. Evidentemente, eu acho que alguém aí já tenha visto esse tipo de vídeo, né? Os vídeos de Aurea Farmian. Alguém tem tido a curiosidade de ver isso aí?
Outra coisa, então nós vemos aí, esses vídeos costumam ter características, movimentos lentos e calculados, olhar sério ou sem expressão, andar de forma considerada fria ou confidente, música épica no fundo. Edição em câmera lenta e legendas como mais 1000 aura ou Infinite aura. A graça está justamente na ironia. Muitas vezes a pessoa está fazendo algo completamente comum, como descer de um carro ou beber água, mas o vídeo é editado como se fosse uma cena de um herói de filme. Vocês já observaram? Ninguém quer comentar aí? Também existem pessoas que exageram de propósito para virar meme. Elas imitam personagens de anime, fazem gestos considerados badass, durões, ou criam situações absurdas para que os comentários digam: esse cara está farmando aura. Em muitos casos, o humor vem exatamente do exagero. Já viram isso aí? Ninguém quer comentar? Por outro lado, há quem leve essa tendência a sério e passe a imitar esse comportamento na vida real, tentando parecer misterioso, superior ou inacessível. É aí que algumas pessoas exageram, enxergam isso como algo artificial e até estranho. Como você costuma abordar temas de comportamento e fé, vale uma reflexão. Buscar uma boa reputação justamente algo positivo, mas quando alguém passa a viver apenas para construir uma imagem diante dos outros, isso pode se tornar vaidade. A Bíblia faz uma distinção entre ter bom testemunho e buscar a aprovação das pessoas. Em passagens como Provérbios, capítulo 22, versículo 1, Filipenses, capítulo 2, versículo 3 ao 5, Gálatas, capítulo 1, versículo 10, o foco está no caráter e na humildade, não na aparência de superioridade. Me compreendem? Estão gostando da live? Então, existem alguns vídeos, na realidade, né, em que as pessoas fazem gestos muito incomuns ou parecem entrar em um tipo de transe. E vídeos em que as pessoas, na realidade, parecem estar em transe. Deixa eu corrigir aqui o que eu escrevi. E movimentos que muitas vezes esses movimentos, eles são desnecessários. São coisas justamente para chamar a atenção, e tá uma febre isso aí na internet. Entendo porque isso realmente nos chama muita atenção. E muitos desses vídeos dão a impressão de que a pessoa está em transe, mas na maioria dos casos não é isso que está acontecendo. Em algumas situações possíveis, nós vemos encenação para as redes sociais. Muitos criadores gravam movimentos estranhos de propósito, imitam personagens de animes, videogames, filmes, para criar uma aparência sobre-humana ou misteriosa. E a edição, câmera lenta, música, cortes e efeitos aumenta essa impressão. Isso nós vemos muito aí na internet. Está uma tendência, está uma febre, né? E os desafios, trends. Algumas pessoas repetem movimentos porque aquilo virou uma tendência. E muitas pessoas nem sabem o significado original, apenas reproduzem o que está em alta para ganhar visualizações. As pessoas não estão nem aí. Elas estão fazendo os seus comportamentos, né? Ditando os seus comportamentos, editando, construindo. Elas querem realmente brincar, aparecer, mas é uma tendência muito forte. A expressão artística, em alguns vídeos os movimentos vêm da dança contemporânea do popping tokrup, ou de outras formas de expressão corporal que usam gestos incomuns para causar impacto. Conteúdo que busca causar estranheza. Há criadores que descobriram que comportamentos inesperados prendem
a atenção do público. Como as plataformas valorizam vídeos que mantêm pessoas assistindo, alguns, né? Assistindo, alguns exageram nas expressões e nos movimentos justamente para provocar essa curiosidade. Já perceberam isso, pessoal? Do ponto de vista psicológico, isso não significa por si só que a pessoa esteja em um estado alterado de consciência ou em um transe. Sem conhecer o contexto, não é possível concluir isso que eu estou falando aqui apenas assistindo, olhando um vídeo. Nós precisamos ver mais vídeos sobre o assunto e comentar, né? E eu estudo muito os assuntos bíblicos e eu faço essas perguntas, né? Se há alguma relação espiritual. A resposta é que não se pode afirmar isso apenas pela aparência. A Bíblia, ela nos orienta a discernir as pessoas pelos seus frutos, em Mateus capítulo 7, versículo 16. Isto é, pelo caráter, pelas palavras, pelas atitudes, e não apenas por gestos humanos. Há movimentos estranhos que são apenas atuação para entretenimento, enquanto em outras situações podem existir manifestações ligadas a diferentes práticas religiosas ou culturais. Cada caso precisa, na realidade, ser estudado com muito carinho. É o que eu estou passando aqui para vocês, a minha visão, aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu vi. Eu comecei explicando sobre formando áurea de uma outra forma, levando aqui agora para um contexto que está acontecendo em nossa sociedade. E a verdadeira áurea do cristão não é construída por poses, gestos ou pela busca de aprovação nas redes sociais. Ela se manifesta por uma transformação de uma pessoa, por uma vida transformada por Cristo, que reflete amor, humildade, verdade e santidade. O que realmente impacta o mundo não é a imagem que projetamos, mas o caráter que desenvolvemos sob a ação do Espírito Santo. Não é a aparência exterior, ok? E aqui eu busquei esses assuntos, aqui eu fiz essa pesquisa em vários livros, né? Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman, Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, também do mesmo autor, Zygmunt Bauman, A Sociedade em Rede, Manuel Castells, A Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han, e No Exame, Perspectiva do Digital, também, do Byung-Chul Han, A Era do Vazio, Ensaio sobre o Individualismo Contemporâneo, Gilles Lipovetsky, e também de Alone Together, Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, The New York Basic Books, de Sherry Turkle. A Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, e livros sobre psicologia e comportamento, influência a psicologia da persuasão, Robert B. Cialdini, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman, e também referências cristãs, A Mensagem do Sermão do Monte, John Stott, O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer, O Conhecimento do Santo, A.W. Tozer, e também artigos e documentos. Aqui nós temos a Sociedade Bíblica no Brasil, Biblioline, disponível em https www.sbb.org.br, e referências sobre cultura digital, redes sociais na internet, Raquel Requeiro, Culturas e Arte do Pós-Humano e da Cultura das Mídias e Cibercultura, de Lúcia Santellia,
E a referência da expressão farmáaura. Como farmáaura é uma gíria recente da internet, ela ainda não possui uma definição em livros acadêmicos ou dicionários tradicionais. O seu significado foi construído socialmente em plataformas digitais, especialmente TikTok, Twitter, Instagram e comunidade de jogos. E caso você queira realmente buscar mais sobre isso, pesquisa aí na internet, você vai observar isso que eu falei para vocês, que é muito importante, que é muito interessante, nós entendermos todo esse processo, todas essas situações que nós vemos aí na internet, né? Eu fiz uma pesquisa não tão longa, mas busquei esses significados para que vocês pudessem compreender, né? E pesquisar e ver como na realidade tudo isso está acontecendo em nossa sociedade, né? No nosso dia a dia. É muito importante nós termos conhecimentos, né? Muito conhecimento. E o verbo farmar, eu estou terminando aqui, tá? Veio dos jogos eletrônicos, significa acumular pontos, recursos ou experiências para subir de nível. Já aura, no vocabulário das redes sociais, passou a representar combinação de carisma, de estilo, presença, que faz alguém parecer mais interessante. Isto é, a pessoa quer realmente se destacar, né? Essa tendência já inspirou até campeonatos em diferentes estados. No Recife, os competidores apostaram no estilo. Em Suzano, no interior de São Paulo, uma participante chamou a atenção dos jurados. Em Belo Horizonte, um torneio organizado pelas redes sociais reuniu dezenas de concorrentes. Então vocês observem como isso aí está sendo explorado. Quando a gente vê uma pessoa, fica assim, nossa, essa pessoa é super top, é aquele que tem muita aura, explica Mariana Marques, uma das idealizadoras do evento, sobre a imagem da expressão, né? E nós temos aí, queridos, realmente essas situações que nós devemos pesquisar, nós devemos buscar. A Bíblia diz, examinem de tudo, retenham o bem, né? Eu sou uma pessoa que gosto de pesquisar, gosto de buscar cada dia mais. Eu estou a completar 70 anos, mas eu continuo pesquisando, eu continuo buscando, eu quero cada vez mais estar ligado, né, a esse mundo atual. E a essas influências que têm realmente atingido muitas pessoas pelas redes sociais, as novas gerações têm criado realmente a sua linguagem própria. Em 2026, expressões como farmar, aura, 6-7 e E6-7 passaram a fazer parte do cotidiano de crianças e adolescentes, refletindo tendência que surge e se espalharam rapidamente no mundo digital, né? Entretanto, esse fenômeno já ultrapassou o ambiente digital. O termo farmáaura, por exemplo, deu origem a campeonatos presenciais, né? Como eu já citei aí para vocês. Essas competições fortíssimas, e o termo farmar é originado do universo dos videogames, significa acumular pontos, experiência, recursos. Já aura ganhou um novo significado nas redes sociais, que passou a representar carisma, estilo ou capacidade de atrair as pessoas apenas pela presença, né? E os defensores dessas interações afirmam que elas ajudam os jovens a desenvolver amizades, fortalecer o senso de pertencimento e criar espaços de convivência fora das telas. E esses campeonatos ou essas demonstrações aí, como as pessoas
elas se apresentam, é algo assim muito interessante, né? Mas que você possa pesquisar, que você possa ver. Deixa eu ver se eu encontro algo aqui. Deixa eu ver. Apesar de que eu já dei as referências, né? Onde eu busquei para vocês. Vou terminar aqui falando sobre o lado negativo, que refere-se à busca incessante para acumular carisma e aprovação social, que pode levar a consequências preocupantes para a saúde mental e o desenvolvimento dos jovens. Essa prática pode desestimular a empatia e a conexão humana, promovendo um ambiente de frieza emocional e julgamentos tóxicos. Além disso, a obsessão por cultivar uma aura impecável pode resultar em uma perda de espontaneidade e o enfraquecimento da identidade pessoal, tornando as instituições sociais mais focadas em métricas de popularidade do que em relacionamentos genuínos. Isso aqui eu estou buscando na internet, né? Mas que você possa realmente pesquisar, buscar, ver, né? Eu perguntei aí, ninguém realmente me respondeu, mas é um movimento muito forte que está acontecendo aí, e nós precisamos estudar e examinar e reter o que é bem. Beijos do professor Nelson Andrade. Que Deus abençoe a todos vocês nesta quarta-feira, queridos.